Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Passando aqui no canal Rodrigo Oliveira para falar um pouquinho mais sobre futebol brasileiro. É um assunto que é bastante interessante e que eu acho que vale a reflexão. Eu já fiz até um vídeo aqui há bastante tempo, há muito tempo eu já falei sobre esse assunto, né? Quem dá uma vistoria aqui no canal, quem já acompanha aqui o canal há bastante tempo, já deve ter lembrança que eu falei sobre... Na época eu utilizei o calendário da discórdia, né? E novamente a gente vai ter que falar sobre o calendário do futebol brasileiro e esse cinismo, vamos poder colocar assim, palavra? Acho que essa talvez seja a palavra, o cinismo que a CBF fala que para o seu campeonato para a data FIFA. Então depois da vinheta eu tô falando a respeito disso. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você likezinho aí, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar, beleza? Então tá feito aí o serviço? Quero saber se você deixou o like. Quer entrar em contato comigo? @narradorrodrigo em todas as redes sociais, aqui no YouTube, no X, no Threads, no Instagram. Manda lá mensagem para mim que eu vou estar atento, vou estar ali respondendo, troco papo, bato papo aí com a galera. Muito bacana a galera que acompanha o meu trabalho, a galera que gosta do meu trabalho aqui no YouTube, nas redes sociais, nas narrações, enfim. Vamos lá então, gente, vamos falar sobre o calendário da discórdia. A FIFA, né, ela sempre lança, né, esse calendário Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Então as confederações, né, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, que são as confederações, né, na hierarquia que estão abaixo da FIFA, elas têm 4 anos, né, para fazer o seu calendário para não ser conflitante com as competições organizadas pela FIFA, com as datas FIFA. Beleza? Então tá, guardem essa informação que ela é muito importante. Então são 4 anos. O ciclo de Copa do Mundo de 2026, ele já é sabido antes de começar a Copa do Mundo de 2022. Já se sabe o próximo ciclo da Copa do Mundo, quando serão as datas FIFA, enfim, quais serão os jogos de seleções e que estarão disponíveis aí para a FIFA, beleza? Então tá, então é isso. Só que aqui no Brasil, né, a CBF vendeu uma falsa ilusão de que, né, o Campeonato Brasileiro ele para a data FIFA. Isso não é uma verdade, isso não é uma verdade. Por inteiro, vamos colocar aqui, não é 100% verdade. Não é uma mentira completa, mas também não é 100% verdade. Por quê? Vamos pegar um exemplo agora dessa data FIFA. Os últimos jogos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro foram no domingo. Né? No domingo, os clubes, né, aqueles jogadores que jogam na seleção brasileira acabaram, né, indo para a Cuiabá para se apresentar para o jogo contra a Venezuela e depois na terça-feira contra a equipe do Uruguai. Mas não só, né, a seleção brasileira recebeu jogadores do Campeonato Brasileiro, outras seleções receberam jogadores do Campeonato Brasileiro. A gente cita aí a seleção venezuelana, a gente cita aí a seleção chilena, a seleção uruguaia recebeu, né, vários jogadores que saem do futebol brasileiro. E você tem uma rodada de Campeonato Brasileiro menos de 24 horas depois do encerramento da rodada da Copa das eliminatórias da data FIFA. Por exemplo, na semana que vem nós teremos, né, na terça-feira os últimos jogos. Se não me engano, o último jogo é o da seleção peruana, né? Seleção peruana que é 23 horas contra a seleção argentina, 9 horas lá, 23 horas aqui do Brasil. Mas a seleção peruana não tem nenhum jogador que, né, de relevância aqui no futebol brasileiro, mas mesmo assim, aí você tem vários jogos 21 horas e 30 minutos, terminando meia-noite, e aí algumas seleções jogam fora de casa, teriam que voltar para o seu país, para aí depois pegar as coisas e retornar, né, para aonde estão atuando. Vamos pegar um exemplo, né? Talvez para mim o time mais prejudicado pela segunda rodada de data FIFA, né, consecutiva, o Internacional. O Internacional perdeu nessa data FIFA o Sérgio Rocher, goleiro da seleção uruguaia, perdeu o Ener Valencia, atacante que vai para a seleção equatoriana, perdeu o Charles Arangues, volante chileno,
que vai jogar pela seleção Roja, e também perdeu o Johnny, né, que está sendo convocado pela seleção norte-americana. O Johnny vai ter a pior logística, né? Por mais que os Estados Unidos fica mais próximo da Bahia, que é onde vai ser o próximo jogo do Internacional, mas é uma logística muito complicada. Então, o Inter perde 4 jogadores do time titular, né? De 11, ele perde 4 jogadores titulares para a data FIFA, né? Para a data FIFA. E aí, imediatamente um dia depois do término dos jogos, o clube vai jogar. Vai jogar na quarta-feira, 21h30. Por que não colocou? Se não quer adiar, se o calendário está apertado, como se suspeita que o calendário esteja apertado, vamos fazer o seguinte, vamos jogar para quinta-feira o jogo do Internacional, que aí os jogadores terão um dia de deslocamento, poderão ficar à disposição e fortalecer ainda mais o campeonato. Imagina um jogo com o Internacional completo, com o Bahia lutando contra o rebaixamento, o jogo ia ser muito mais atrativo para o campeonato. E esse eu acho que talvez seja o ponto. A gente vai ter uma partida isolada entre Cuiabá e Cruzeiro no meio da data FIFA, para atender desejo comercial da televisão, da grade da televisão. Precisa ter um jogo no sábado às 21h para atender a grade da televisão. Realmente, o Campeonato Brasileiro ele para na data FIFA? Ele não para na data FIFA. Se ele parasse na data FIFA, os jogos teriam que voltar no mínimo 2 dias após o jogo final das eliminatórias. E a gente sabe como é o deslocamento aéreo, a malha aérea aqui na América do Sul. É um negócio de louco. Por exemplo, se uma seleção vai jogar na Colômbia, né, não tem voo Colômbia-Brasil direto. Né, você tem que fazer uma série de conexões, né, para poder chegar no Brasil. Então atrasa muito. Aquilo que era uma viagem que poderia ser de 6, 7 horas, vira uma viagem de 12, 13 horas. Então a CBF ela precisa também pensar um pouco no seu campeonato, valorizar um pouco o seu campeonato, e não simplesmente atender os anseios ou os desejos comerciais que ele já fez. É preciso, na hora que chegar para vender, para comercializar, seja patrocínio, seja direito de imagens, seja direito enfim, de qualquer coisa. Chega, tal data nós não podemos ter jogos porque os jogadores dos clubes estarão cedidos às suas seleções. Mas aí, chega na hora, a CBF acaba cedendo, a televisão pede, preciso preencher esse horário aqui na TV, libera aí pra mim um joguinho, aí coloca lá um jogo lá. Então fica um negócio que não faz sentido, né, gente? Fica um negócio que não faz absolutamente nenhum sentido, esse cinismo, da CBF em falar que o Campeonato Brasileiro ele paralisa, e foi lançado de forma festiva pela Confederação Brasileira de Futebol, de que o campeonato paralisa no momento em que se tem a data FIFA, o que não é verdade. A gente vê aí que vários clubes vão sofrer com perda de jogadores importantes, jogadores de seleção, que não estarão à disposição dos seus clubes em virtude de estarem numa questão logística bastante complicada como é a América do Sul. Enfim, eu acho que os clubes precisam também ser resistências, bater o pé, chegar a dizer, olha, não é só para a seleção brasileira que vai ceder jogadores e que o time tem direito ao campeonato o jogo ser adiado. Não, é de todas as seleções. A gente vê aí que vários clubes têm muitos estrangeiros e que estão cedendo esses estrangeiros para as outras seleções que disputam a Copa Sul-Americana, as eliminatórias sul-americanas. Então a CBF vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso para resolver essa situação. Eu acho que os clubes estão ficando muito prejudicados. O produto, você vai ver um monte de jogador reserva, um monte de jogador que não atua com frequência nessa rodada de meio de semana. E aí prejudica, porque tem um time que está lutando por vaga na Libertadores, tem time que está lutando para permanecer na primeira divisão, e aí não consegue por conta desses desfalques de jogadores importantes. São jogadores de seleção.
Ah, mas na Argentina vai ter jogo na terça-feira. Bom, a Argentina cedeu, né, para a seleção argentina um jogador. Se não me engano, são 3 ou 4 jogadores, né, que estão fora, mas aqueles jogadores que perderam, aqueles times que perderam jogadores, mais de 2 ou 3 jogadores, vão jogar só no final da semana, vão jogar só lá na quinta ou na sexta. A Argentina, que o campeonato é uma várzea completa, os caras mudam o regulamento no meio da competição, eles conseguiram organizar o calendário e que não prejudique os seus clubes, né, em perder jogadores importantes por conta da data FIFA. Por que aqui a CBF não consegue? Por que a CBF tem que sempre manter, né, os jogos da quarta-feira, um dia depois, né, de ter tido a eliminatória? Por que não pode ser na quinta-feira? Por que não pode ser na sexta-feira? Por quê? Por quê? São várias perguntas que precisam ser feitas e a gente vê que os clubes eles ficam meio atados e não tem essa resposta para dar essa satisfação, para dar para o torcedor. Então acho que os clubes, né, eles precisam também bater o pé e resolver essa situação. Ó, eu não quero jogar nesse horário, eu tô com 4 desfalques, são 4 jogadores importantes, então eu preciso jogar no dia seguinte, pelo menos, no mínimo no dia seguinte, para quem sabe, né, eu conseguir me reorganizar, fazer uma logística bacana aqui para trazer os jogadores de volta para que eles possam me ajudar. Então é isso. Ou para completamente, para mesmo, não esse cinismo que a gente vê aí de um dia depois, né, dos jogos das eliminatórias já ter rodada e os times estão demasiados desfalcados por conta dessa situação. Beleza? Então tá, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!